Ok, acho que estamos gravando. Sim, apareceu Muito aqui. bem. Então, hoje nós temos uma defesa de trabalho de conclusão de curso, com o título Análise do Histórico de Intervenções na Arborização Urbana do município de Juí. O aluno que vai defender o trabalho de conclusão é o Gabriel Voitumas Crisum, e o orientador é esse que vos fala, o professor João Pedro Arzivenco Guese. A nossa banca é composta pela professora Vídica Bianchi e temos mais alguns espectadores aí, né, Thalys? Gabriel, então nós temos que gravar a tua apresentação, né? Por isso que eu já comecei aqui. Você tem 20 minutos para fazer a tua apresentação. Depois disso, são mais 10 minutos de arguição da banca. Claro, tem uma tolerância, não precisa assim ficar apreensivo com relação a isso, né? Mas para a gente ter assim uma um planejamento das nossas atividades. Depois disso, a Vídica e eu vamos nos reservar, ter uma conversa privada para deliberar sobre a tua apresentação, ok? Ok, Então eu passo a palavra para você. beleza. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Aparece a apresentação? Confirmado, Gabriel, pode começar. Beleza, então aqui título e os autores tu já falou. Né, o título é a Análise do Histórico de Intervenções na Arborização Urbana do município de Juí. Vamos lá, então. Né, então, há nos últimos tempos aí uma crescente preocupação com o meio ambiente, né, com as nossas florestas. Isso inclui as nossas florestas urbanas. Então, nós temos aqui a fala de Magalhães, que a floresta urbana e a arborização urbana, elas podem ser usadas como sinônimos, né? Ali toda essa as árvores dentro do perímetro urbano, sejam elas resquícios da vegetação original da região ou plantadas pelos homens, então entram nessa categoria. Aqui para ilustrar o slide, tem um agrupamento de árvores da Rua do Comércio, aqui em Juí, que eu tirei a foto em 2019, quando fiz o meu estágio 3. Então, Silva e colaboradores colocam que tem aí um amplo estudo, né, uma pesquisa já robusta dos benefícios que as árvores trazem, né, os serviços ambientais das árvores. Que isso inclui, então, regulação do microclima, né, ajudando as cidades a evitarem aí bolhas de calor, o conforto térmico para os que estão na sua sombra, né, então tem uma variação aí de 2 a 8 graus mais ameno embaixo da sombra da árvore do que no sol. Há também a questão da retenção de partículas suspensas no ar que ficam aderidas na folhagem das árvores. Com a estrutura das árvores, então, a redução de ruídos, né, a poluição sonora é diminuída no ambiente bem urbanizado. Há toda uma questão de proteção dos solos, né, as raízes, estabilização dos solos e uma área de maior permeabilidade da chuva também. Ribas e colaboradores coloca também que a floresta urbana, mesmo que ela for em pequenos agrupamentos, né, elas podem servir como trampolins ecológicos para aves. Né? Esses trampolins ecológicos seriam uma versão mais fragmentada do corredor ecológico que ajuda a fauna. Né? O estudo deles aí mais voltado para a questão das árvores, né? Então esses trampolins ajudam elas a terem um espaço maior, né? E mais abrigos dentro do perímetro urbano. Então, no slide anterior, eu coloquei um pouco dos serviços, né, ambientais das árvores. Nesse aqui eu coloco uma visão mais da questão de dois urbanistas, arquitetos e urbanistas, né, com as obras Cidade para Pessoas, de Jean Gehl, e Cidade Caminhável, de Jeff Speck, que são dois autores que eles têm um extenso estudo, né, e publicações e trabalhos que visa
melhorar as cidades, né, em termos assim, para as pessoas. Por exemplo, que os dois colocam que nos últimos anos, que o desenvolvimento, assim, esse boom que se deu das pessoas vindo para a cidade, com êxodo urbano, aumento do número de carros e tal, as cidades basicamente se tornaram um corredor de concreto e asfalto para carros. Né? Há muitos estacionamentos e vias e tudo tem uma dinâmica pensando no carro, quando deveria ser diferente, deveria ser tudo pensado nas pessoas, né, em espaços ergonômicos para a vivência das pessoas e para elas caminharem. E essa questão desse ambiente melhor para as pessoas e para a caminhada delas está intrinsecamente ligado com a arborização urbana. Speck, ele coloca muitas estatísticas no livro dele que uma boa arborização urbana ela melhora diversos aspectos da cidade, e aí está incluindo a questão de uma melhora do psicológico das pessoas, daqueles padrões de felicidade é maior em bairros bem arborizados daqueles que não são. Você vai ter também uma tendência a pessoas mais fisicamente ativas num ambiente mais arborizado, indo de encontro à informação do slide anterior, né, que as árvores propiciam sombra, e daí esse lugar fica mais agradável, né, com uma temperatura mais amena para as pessoas circularem ali, e uma coisa leva a outra. Também a questão de que os imóveis se valorizam com uma arborização plantada na frente deles, há registro de um aumento da venda do comércio nas, nas lojas, cafés enfim, vários estabelecimentos que usam árvores como parte da sua identidade visual, assim, na frente da sua fachada, tem um aumento de lucro. Né? Aqui, para ilustrar esse slide, eu trago, então, uma proposta do Janguel para a cidade universitária de Pedra Branca, Santa Catarina. Né? Uma projeção, eu achei bem interessante, né? Vai em encontro de tudo que ele coloca nas obras dele e tal, né? Desse espaço amplo para pessoas caminharem com diversas árvores. Minha única crítica é esse tanto de palmeiras aqui, né? Mostrando aí que é um trabalho tem que ser multidisciplinar com biólogos para ser realmente ok. Seguindo então, né? Apesar de todos esses benefícios que as árvores trazem no meio urbano, né? A gestão delas no meio urbano é muitas vezes negligenciada, como traz Pereira e colaboradores, né? Normalmente a gestão da arborização ela fica com as cidades e normalmente os gestores eles só são reativos, né? Só fazem algo em relação à arborização urbana quando provocados pelas esferas maiores, federais e estaduais para melhorarem aquele aspecto. Senão, ele fica muito naquela assim, sem nenhum planejamento, né? sem uma ordenação adequada. Zardim destaca nesse sentido que com a Lei Federal número 20.527 de 2001, né, que toda cidade com mais de 20 mil habitantes deve possuir um plano diretor de arborização urbana. Para ilustrar esse slide aqui, eu trago uma vivência que eu tive, né? Essa foto é de 2020, é um período posterior ao estágio que eu fiz na Secretaria do Meio Ambiente, acompanhando o João Pedro nas fiscalizações das árvores, né? Toda essa questão da fiscalização da urbanização, ela te dá um olhar muito crítico. E daí, quando eu olhei essa árvore sozinha aqui em Humaitá, isso foi bem marcante e eu registrei ela. Né? Essa foto aqui, ela é de Porto Mauá, uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, né? Que ela fica nas margens do Rio Uruguai. E esse trecho aqui, ele seria dentro da APP do Rio Uruguai, né? Dentro daquela faixa. E logo aqui é a barranca do rio. E essa região, ela sofreu uma urbanização assim, muito mal planejada. Essa árvore é assim a última desse trecho, porque aqui para trás aqui todo o resto foi derrubado e concretado para virar estacionamento. Isso me marcou bastante. Por outro lado, né, nós temos a cidade de Ijuí, que já tem aí o seu PEDAL, né, o Plano Diretor de Arborização Urbana, estabelecido em 2011, então já temos uma década aí, né,
de vigor dele aqui na cidade. Também Ijuí tem 98,1% dos domicílios urbanos em vias públicas com arborização, vias públicas com arborização, né, dados do IBGE. Sendo assim, né, do meu ponto de vista, os gestores de Ijuí mostram comprometimento com sua floresta urbana, situação que gera dados que podem auxiliar administradores de outros municípios a estruturarem seus planos diretores. Então, diante do exposto, essa pesquisa tem por objetivo avaliar quais as espécies vegetais de porte arbóreo que mais sofreram pedidos de intervenção entre os anos de 2006 e 2020, junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente no município de Ijuí. Aqui, então, os materiais e métodos, né? Trago a localização do município aqui, noroeste do Rio Grande do Sul, tem um clima subtropical, localizado, então, num ecótono aí, né? Na fronteira entre o bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. Então, como que se deu essa coleta de dados, né? Ela aconteceu nos meses de setembro a novembro de 2021, junto aos arquivos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. São esses arquivos, né? Então, aqui eu tenho um print do cabeçalho da Lei 5.469, né, que institui o Plano Diretor de Arborização Urbana de Ijuí. Quando alguém aqui do município precisa fazer a poda dos galhos, né, que é chamada aqui de condução, ou a retirada total da árvore, que chama aqui de supressão, se essa árvore está na via pública, né, no seu passeio, ele precisa de uma autorização. Ou se essa árvore é nativa e está dentro da sua propriedade, ele também precisa da autorização. Então, como é que funciona o processo, né? O munícipe, ele vai até a Secretaria Municipal, ele dá o seu endereço, ele diz quais árvores ele quer tirar, né? Ele especifica lá quais que ele quer tirar, que ele quer conduzir ou suprimir, e qual o motivo dessa supressão. O biólogo do município, então, recebe essa documentação, ele vai até o local, até o endereço, faz a vistoria, e esse pedido, então, de condução ou supressão, ele é indeferido ou autorizado. O meu recorte, então, de dados, né, foi as intervenções em si, eu coloco aqui numa mesma categoria a condução e a supressão, não distingo nenhuma delas, né, chamando elas de intervenção. Então, as intervenções que foram autorizadas, e nesse período de 2006 a 2020, entrou então, na minha pesquisa. Não consegui, como esses arquivos eles são organizados em ordem alfabética por nome de rua, né, por causa do endereço, não consegui fazer ele na sua totalidade, então foi feito um recorte aqui, que eu peguei 139 ruas do perímetro urbano de Ijuí, né, isso dá mais ou menos 20% do total de 663 ruas do município, né, então eu fui da primeira rua, que é a 1º de maio, até a Carlos Zimpel, aí na coleta de dados. Então, quais foram os resultados obtidos, né? Das árvores, dos indivíduos que sofreram intervenção, então, no período. Foram um total de 39 famílias botânicas, com 113 espécies diferentes. Aqui vale um parênteses, que foram, na realidade, 110 espécies, mais 3 que englobam várias outras, né? Que estão aqui as canelas nativas, que são os gêneros Ocoteia e Nectandra, né? Elas entraram nessa categoria porque são árvores de grande porte e elas têm uma diferença bastante sutil entre as espécies, então demandaria um tempo grande, né, um esforço maior para a identificação exata delas, mas elas entram na categoria de árvore nativa, então elas têm todo já uma classificação. A mesma coisa acontece com palmeiras exóticas e frutas cítricas, né? As palmeiras exóticas e frutas cítricas já entram na categoria de árvores exóticas e elas não precisam de muito mais específico que isso, né? E no total foram amostrados aí 8.307 indivíduos. Aqui desconfigurou um pouco o meu gráfico, eu trago as famílias botânicas com maior riqueza, né?
Fabaceae aí com uma riqueza de 21 espécies, Fabaceae que engloba ali todos o gênero Cesalpina, né, que é da árvore Cibipiruna, os ingás, os timbós, né, Fabaceae é bastante diverso. Mirtácea, com 12 espécies, aí é um grupo que engloba as frutíferas, né, temos aí uvaia, pitanga, cereja do Rio Grande, as lauráceas com as canelas, Bignoniaceae com os ipês e Moraceae com os ficus, né? São aí as famílias com maior riqueza de espécies. Então, aqui as espécies com maior porcentagem de pedidos de intervenção. As 5 espécies, né, que mais sofreram pedidos ao longo desses 15 anos são o ligustro, a canela doce, a cibipiruna, a extremosa e o ficus. Né? E o ligustro e a canela doce com um número bem superior, assim, né? Ligustro com 16% do total e a canela doce com 14%. Esses dados vão de encontro a dois autores, assim, Zardim faz um trabalho de levantamento quali-quantitativo da arborização urbana do município de Augusto Pestana, e ela coloca também que o ligustro é uma árvore que aparece com muita frequência. E Barbosa, Quaresma e Bianchi tem um artigo muito interessante de 2013, publicado no Salão do Conhecimento, onde a premissa é basicamente a mesma do meu TCC, e lá os dados coincidem. A única diferença é que eles fazem um recorte, então, das vistorias dos anos de 2005 a 2009, e nesse recorte muda a ordem, né? A segunda maior quantidade que eles registram é da cibipiruna, enquanto aqui no meu trabalho ela aparece em terceira e em segundo colocado é a canela. Aqui nós temos o número de indivíduos que sofreram intervenções no período estudado. Né? Em roxo aqui nós temos o ligustro, que disparado, né, o maior nos anos. Em segundo lugar, a canela doce, que aparece em laranja. Nós temos uma tendência onde vai um crescente, né, até o ano de 2011. 2011 é um ano de divisor de águas, né, na história da arborização do município, porque é da publicação do plano diretor de arborização. E após o ano de 2011, desculpa, há uma queda, né, uma tendência de queda nessas intervenções, principalmente nos últimos 5 anos aqui nós vemos que essa tendência é bem forte. Né? Então, possíveis motivos porque essas árvores se encontram então no top 5, né? Ligustro, ele é uma árvore, todas essas 5 árvores, esqueci de falar, elas são exóticas, né? Ligustro, ele é uma árvore que pode ser alergênica, né? Depois que ela sofre em podas mal feitas, ela começa a sofrer um processo de apodrecimento. A canela doce, ela tem raízes superficiais que se alastram, né? Podem entrar em conflito com a calçada e com muros. Cesalpina, a cibipiruna, ela é uma árvore que ela tem um ciclo das folhas dela, onde ela larga os foliólogos, né, e formam um tapete de folhas no chão. E às vezes as pessoas não gostam desse ciclo que ela apresenta. Lagerstromia, que é a extremosa, ela apresenta esses números altos, provavelmente na questão que é uma espécie que sofre muito a prática da topiaria, né? Então, pela beleza da árvore, há normalmente, né, vários indivíduos no passeio de uma casa, e daí a pessoa pega e faz a topiaria de todas elas, né? E por fim, tem o Ficus benjamina, que também é uma árvore que tem raízes bem superficiais. Aqui a relação então entre exóticas e nativas no município, né? Bacana que os que mais sofreram intervenções sempre foram as exóticas, né? Sempre fica numa faixa ali entre 70% e 60%, enquanto as nativas entre 30% e 40%, mostrando que talvez elas sejam, essas nativas, muito mais adequadas ao meio urbano que estão.
Nesse sentido, ainda Chaves e colaboradores coloca que é sempre preferível você ter na floresta urbana muito mais nativos, né? Por N motivos, um dos mais preocupantes nessa relação de exóticas nativas é a bioinvasão das exóticas invasoras, né? Onde elas às vezes se adaptam e têm uma dispersão muito agressiva no território. Tem a questão também do quão tóxica são essas plantas nativas, né? Sintra, Mapazina e Bueno colocam que num exemplar de Spathodia campanulata, por exemplo, que é uma árvore onde a inflorescência dela é tóxica para vários insetos. Eles colocam que ordem de Diptera e Hymenoptera foram achados até 200 indivíduos mortos em uma única inflorescência. Por fim, então, nós temos aqui um gráfico que é a comparação total de indivíduos com pedidos de intervenção ao longo desses 15 anos em Juí, né? Tem umas tendências bem interessantes nesse gráfico, dividindo ele aqui no ano de 2011, né, que é o com maior número de intervenções e também coincide com o da publicação do plano diretor. Os 3 primeiros nós temos uma tendência de subida, né, de números, daí uma estabilização e daí ao ano de 2011. Daí depois há 2 tendências posterior a 2011. A primeira é que sempre há uma baixa histórica e no ano seguinte há um aumento de pedidos, né? Então 2012 menos intervenções que 2013, 2014 menos que 2015, 2016 menos que 2017. E numa análise mais ampla, assim, mais macro, né, há uma tendência de queda ao longo dos anos, apesar de algumas subidas, né? Então fica aqui questionamento como será o comportamento de 2021. Ele vai seguir essa tendência de ano a ano, mostrando o maior número de intervenções do que 2020, ou vai seguir a tendência da queda histórica e ser menor, o ano com menor número de intervenções? Aqui, no caso, o último ano analisado, né, na minha pesquisa, 2020, foi com uma baixa histórica do número de pedidos de intervenção, né, menos de 300, desculpa. E aqui nesse gráfico eu trago um recorte, então, da frequência de intervenções em 2020. Aqui num eixo a frequência, né, de pedidos, e no outro aqui ele deu uma desconfigurada também, o número, desculpa, o nome científico das espécies, né? E temos também a diretriz da Sociedade Internacional de Arboricultura, que diz, né, que nenhuma espécie no meio urbano deve estar acima de 15% em frequência. Aqui nós temos algumas mudanças em relação àquele panorama amplo dos 15 anos. Em primeiro lugar, aparece aí com 21%, né, a canela doce. Cisalpina pluviosa aparece em segundo, a cibipiruna aparece em segundo lugar, e o ligustro, que sempre apareceu no máximo, assim, agora aparece em terceiro lugar com uma frequência bem baixa, né, 6%. E aqui os últimos dois são, então, a pitanga, Eugênia uniflora, e Murraia paniculata, a falsa murta. Porque esses números, né, pode ser, então, a questão da relação dos números absolutos da intervenção dessas espécies com na baixa histórica, né? Então 286 foi o total. Aqui você tem 68 indivíduos, né, pedindo intervenção, né, sendo de canela doce. Por que então a pitanga está aqui em quarto lugar? Pode ser a questão de que há vários empreendimentos sendo feitos no ano passado aí, né, e a pitanga ela pode formar um pequeno agrupamento de regeneração ali naquele terreno, e a pessoa precisa cortar essa regeneração, né, de pitangas, e daí eleva o número. E a falsa murta tem um esforço aí de informação da Secretaria do Meio Ambiente, né, da retirada dela do meio urbano, porque ela não é apropriada, né, ela tem toda a questão de ajudar na proliferação do cancro cítrico e tal.
Por fim, então, concluindo, ao longo dos 15 anos, nas 139 ruas avaliadas, há uma diversidade de 113 espécies, sendo 58 nativas e 55 exóticas, distribuída em 39 famílias botânicas, com a maior riqueza de espécies em Fabaceae, Myrtaceae, Lauraceae, Bignoniaceae e Moraceae. Entre os 8.307 indivíduos avaliados, 64,89% dos pedidos foram para espécies exóticas, né, sendo ligustro, canela doce, sibipiruna, extremosa e ficus as espécies com maior número de manejo. Na análise, ligustro apresentou 16,21% de frequência quando considerado a soma total dos 15 anos. Por sua vez, em 2020, canela doce teve uma frequência maior que 15%, né, indo contra os parâmetros da sociedade e mostrando que tem que ter um trabalho aí de adequação dessa espécie no meio urbano. Também em relação ao período, o ano de 2011 teve a maior contagem de intervenções, com os anos seguintes a esta data mostrando tendência de queda no número de conduções e supressões, consequência da adequação das espécies arbóreas no meio urbano. Então, no geral, assim, mostra a problemática das espécies de árvores exóticas na arborização urbana, né, e o quanto elas precisam de intervenções. E, por fim, né, mais estudos precisam ser feitos, talvez com uma amostra maior, ou um censo das árvores das ruas, mostrando os dados fitossociológicos da floresta urbana, né, porque a amostra de dados aqui ela pode ter algum viés, visto que são os dados das intervenções, dos pedidos de intervenção. E aqui está as minhas referências. Obrigado pela paciência e pela atenção. Obrigado, Gabriel, pela apresentação. Eu já passo diretamente a palavra para a prof. Vítica fazer as considerações dela. Ok, então, boa tarde a todos, ou boa noite, ou boa noitinha, né? Como de boa tardinha, como diz o professor João. Para mim foi muito. Eu quero agradecer, né, primeiramente, o convite. Foi uma honra, né, quando o Gabriel me convidou, eu não esperava. Obrigado pela confiança, né, depositada na minha avaliação. E Thalisa, que bom que você está aqui, né, acompanhando o seu colega, isso é sempre muito bom, muito importante. Então, obrigado. João e Gabriel, muito obrigado pelo convite. Eu vou fazer assim, já de início, quero dizer que o trabalho está muito bom, né, muito bem elaborado, tem uma grande quantidade, vamos dizer assim, de dados bem analisados. Eu quero parabenizar, né, por isso, é um trabalho também fundamental, muito importante. Nessa época de pandemia, os trabalhos com dados secundários, eles foram muito procurados, foram feitos muitos trabalhos em relação a isso, e eu acho que é uma questão que muitas vezes a gente deixa, né, de fazer quando tem dados ali, já é simplesmente você ir lá, pegar os laudos e assim por diante. E então, durante a apresentação do Gabriel, eu também lembrava, quando fala dos laudos, que eu nunca imaginava, né, por exemplo, você fazer uma tese de doutorado analisando os laudos das sementes, como o Carboneira fez, né? Ele analisou os laudos, né, das semente lá, da viabilidade da aveia preta, né? Então, e olha que dá um trabalho enorme. O Vitor, que é Sebranel, que você conhece, né? Ele está fazendo com as análises de solo, né? Então, imagina, são coisas assim que estão ali depositados para a gente pesquisar e refletir, né, em cima disso, produzir conhecimento, né? Um outro conhecimento que muitas vezes está ali engavetado, né? Simplesmente. Então, acho que o valor, né, do teu trabalho é fundamental, né? E eu vou fazer, assim, alguns comentários mais em relação à parte, digamos, escrita ou de algumas interpretações que eu fiz, porque o demais, né, a parte toda da identificação, tudo isso, o professor João já fez, né, muito bem, e acho que não tem o que acrescentar. Então, é claro que as observações ou questionamentos, né, que eu fiz e vou passar para vocês depois, vocês podem analisar, vocês dois, não sei se vocês quiserem contemplar ou não, né? Como a gente é lá também da educação, a gente tem uma certa, digamos, quando enxerga um nome
No gerúndio a gente já risca porque não quer. Ou se tem um excesso de que também, se tem um excesso de ontem também. Então não precisa levar em consideração essas questões que estão anotadas, né? Mas eu não vou falar aqui. Eu gostaria, então, em primeiro lugar, falar sobre o título. Vocês acham que esse título ele fecha bem com o objetivo? O objetivo é avaliar, né? Uhum. E o título começa com o quê? Análise. Análise do histórico da intervenção da arborização urbana. É só um questionamento, eu não estou pedindo para mudar, né? Mas será que não seria a avaliação das espécies que mais sofreram intervenção nesses anos? Na arborização? Não sei, é um questionamento que eu coloco, né? Não quero dizer que, porque não sei se chega a ser um histórico, né? Dessa intervenção. Então, só para pensar, se é uma coisa assim que eu vou colocando para nós pensarmos. E, naturalmente, claro, se tivermos que mudar, nós vamos ter que mudar hoje, né? Mas então, mesmo assim, não necessariamente pode demorar a entregar os documentos, né, João? No título, aliás, no São resumo, né? 10 dias, né, para entregar a versão corrigida. Isso. Sim, não, mas aí então tem que mudar o título nos documentos, né, João? Caso. Então não precisa você entregar logo, né? Dá para esperar um pouquinho para pensar. É mais uma questão assim de sugestão, porque como fui lendo, assim, eu fiquei pensando, tá, mas será que esse título tá? Sempre tem alguma coisa, porque quando você lê o objetivo, né, que é o que você realmente fez, avaliar quais as espécies vegetais de porte arbóreo que mais sofreram pedidos de intervenção entre os anos tal e tal. E aqui eu chamo atenção para mais uma questão. No decorrer do texto, às vezes tem que explicitar melhor quando você fala no pedido de intervenção e quando realmente ocorreu a intervenção, né? Eu acho que está, mas talvez em alguns momentos aparece a não clareza, né, dessa questão, mas nada que comprometa, né, o trabalho. Uhum. Aqui, então, ainda no resumo, eu completei uma frase, porque o que para dizer aqui que vocês fizeram o quê? Vocês fizeram, eu digo, né, o Gabriel, orientado pelo professor João Pedro, uma análise dos laudos arquivados, porque a frase começava assim: a pesquisa aconteceu entre os meses de setembro e novembro de 2021, tá? Mas eu acho que a análise dos laudos arquivados aconteceu nesse momento, né? E uma outra questão que talvez aqui, ainda no resumo, depois não pode ser que apareça, mas eu não preciso comentar. Eu não sei se foram analisados esses 8.307 indivíduos ou se você identificou, né? Se foram identificados que eles sofreram intervenção, né? Essas anotações eu deixei, vocês podem pensar depois. Na introdução, eu acho que está muito bem colocado, assim, parabéns, né, Gabriel, pela tua apresentação, esqueci de parabenizar no início, foi muito bom, né? Obrigado. Foi bem esclarecedora a tua apresentação. Eu grifei a palavra natureza, né? Porque eu acho que a palavra natureza, ela tem o conceito, né, de natureza, se nós formos pensar, a gente confunde muito, e as pessoas, tanto na universidade quanto coloquialmente, parece que tem essa certa confusão em relação a este termo, né? Que o que é mesmo natureza? Eu colocaria no lugar de natureza, que seria olhares se voltam para o ambiente, para o meio ambiente, né? Natureza é quase que um conceito que nós meio que, né, inventamos. O que é realmente para colocar o homem fora, né, desse local. Abstrato. E mesmo a gente ouve muitas vezes pessoas dizer, eu vou cuidar da natureza. Não, você vai cuidar do ambiente, você está preocupado com o ambiente, né? Então, são questões assim. E uma outra questão também que eu substituo sempre ou quase sempre, a palavra importante por fundamental, né? Então, por sua vez, as árvores são colocadas como elemento fundamental. Acho que fica melhor do que escrever, por sua vez, as árvores são colocadas como importante elemento. Acho que como um elemento fundamental é muito mais forte, né? Quando se usa assim, é definitivo, é fundamental mesmo. Tá? Eu acho que assim, a introdução e finaliza com um objetivo bem claro, acho que isso é tranquilo, né? Em relação ao material e métodos,
Eu acho que se você encaminhar para uma revista, Gabriel, eles vão perguntar, em primeira coisa, como é que você selecionou essas 136 ruas? Foi por causa do teu, digamos, você chegou lá e na ordem do arquivo estava dessa maneira e você precisava entregar o TCC, aí você chegou nessas 136? Pode ser uma explicação, né? Mas eu entendo assim que é um questionamento que qualquer leitor fará. Por que você escolheu essas 36 ruas? Então, só uma frase para dizer por que é que foram essas 136 ruas que foram, ou foi avaliado, né? É assim que tem o arquivo? É por ruas? Isso. Isso. Então, pode até ter essa explicação nesse sentido, tá? Algumas frases ali que eu completei sem grande significado, né? Então, as 8.307, né, indivíduos que você coloca, todos esses indivíduos, eles aparecem nos pedidos de intervenção. Autorizado. Hã? Autorizados, isso. Autorizado. Ótimo, assim. Então, foram amostrados um total de 8.307 indivíduos, né? Indivíduos que o quê? Que Sofreram as sofreram intervenções. intervenção por autorização, né? Isto. Do laudo. Acho que tem que. São frases que tem que complementar. E eu sou meio chatinha, né, aqui na questão das tabelas e gráficos e quadros, né, em relação à legenda. Né? A legenda ela tem que ser completa. Então, na tabela, você tem a legenda bem completinha. Eu só corrigi algumas coisas para melhorar um pouquinho, assim, a estética quase, né? Mas aí você escreve espécies arbóreas que sofreram intervenção. Perfeito, tá? Nas outras tabelas e gráficos, ela está incompleta, porque você fala, por exemplo, indivíduos, que isso, indivíduos de quê? Né? Indivíduos das espécies arbóreas, né? Ou também, em muitos locais, apenas espécies com a maior porcentagem. Espécie de quê? Né? Então, eu completei, assim, algumas coisas que também vocês podem avaliar, e depende, digamos, como vocês já apresentaram conforme as normas né, da revista, mas é bom observar isso, né? Número de indivíduos, né? Então, aqui, isso no gráfico número 3, né? Número de indivíduos de espécies da arborização, aí também vocês vão padronizar ou como é que vocês estão chamando. Às vezes eu escrevi floresta e às vezes eu escrevi arborização, então eu também estou colocando questões que não podem estar de acordo, né, para se fazer essa padronização. Perfeito. Né? Eu acho que isso os teus resultados estão bem postos, né? Eu achei excelente, né, a forma como você colocou. O que tem aqui mais uma anotação? Então, eu, como leio muitos artigos ultimamente, muitas dissertações nas diversas áreas, há uma tendência de você trazer o objetivo nas considerações finais. Você começa as considerações finais dizendo assim, o presente trabalho, o presente pesquisa, teve por objetivo tal e tal e tal. E aí você vai respondendo esse objetivo. Né? Você traz ele aqui e diz, então, no trabalho realizado, desta maneira foi, né, atendido, foi respondido esse objetivo. Né? Mas bem curtinho ali no início, o resto está tudo certo, né? Só para lembrar que o objetivo era este, né? Chamar a atenção, amarra melhor, né? Tudo isso. No mais, assim, eu não conferi as referências em nenhum inglês, né? Mas eu entendo que provavelmente não tenha nenhuma distorção, né? Qualquer coisa, claro, tem uma outra revisão agora, você tem 10 dias para verificar. E eu, então, agradeço novamente, o parabenizo, né? E como eu falei, as sugestões, se vocês quiserem contemplar, senão fica como uma discussão aqui, fica para nós pensarmos melhor sobre isso. E eu fiquei muito feliz que o Gabriel encontrou um artigo que eu havia orientado lá no passado, né? Foi uma coisa rápida, um estágio que o Ezequiel fez contigo, a sua João, lá na secretaria, e a gente deu o nome de composição, né, urbana com base, né, nos laudos que estavam ali. E agora eu reli ele, nossa, mas estava muito bom mesmo aquele trabalho. Né? Que objetivo talvez um pouco diferente, mas se você analisar, você observa as espécies ali presentes. São trabalhos que nos fazem aprender muito, né? Parabéns.
Obrigado. Obrigado pela professora aceitar ser minha banca também. Ah, tá. Imagina. Foi um prazer. Vídica, obrigado por ter atendido o nosso convite. Vou falar aqui rapidamente algumas coisinhas e daí a gente vai para a nossa deliberação, né? Tá. Eu deixei bastante claro para o Gabriel que nós temos uma falha natural metodológica no nosso trabalho, que é o viés que a gente tem. Os nossos dados, eles são de alguma forma viciados, porque a gente não vai lá e delimita uma amostragem e coleta os dados direto da fonte. A gente tem uma fonte secundária. E eles chegam neste local por alguma razão, né? Então, e eu falei para ele que não tem problema, desde que a gente seja sincero nisso. A gente explica que esse é o viés, esse é o problema da nossa metodologia, mas que tem uma grande vantagem, que é a robustez dos dados. A gente tem uma quantidade de dados que não dá para desprezar. Ainda que tenha esse viés, vale a pena a gente investigar e tentar tirar conclusões com aquilo que a gente está analisando, né? Sobre a fala do Gabriel, eu não faria melhor, né? Então, a gente está tratando de um aluno que já é licenciado, já tem um título, então é óbvio que já tem um know-how muito bom. Ele já fez um estágio, já conviveu bastante comigo lá na secretaria, explica tão bem quanto eu explicaria a questão da arborização. Fico bem satisfeito, porque me representa, né? Onde ele for falar, né? Tratar do tema, ele vai estar como se tivesse eu lá falando, né? Então eu fico bem feliz com relação a isso. Também algumas coisas interessantes que a gente vê aí sobre as espécies mais frequentes que apareceram no trabalho, que o ligustro, no levantamento dos 15 anos, ele aparece com 16%, então acima do limite dos 15, né, desejável. Mas se a gente analisa só os dados de 2006, ele bate em 26%. Então lá 26%, 16%, e tu pega agora 2020, ele cai para 6%. Isso é reflexo da nossa ousada gestão, que a gente decidiu lá atrás substituir todos os ligustros da cidade. É coisa que a maioria dos municípios não fazem. Eles preferem manter a espécie inadequada com temor, com receio de perder biomassa na cidade, de perder massa verde na cidade. Então, isso é uma decisão ousada que a gente tem de substituir as espécies inadequadas, mas tendo bastante esforço no replantio, na cobrança dos termos, a gente consegue ver uma alteração na composição da flora na cidade e sem perder massa verde, porque se tu abre a janela, olha para fora, tu não vê que Juiz tenha sido devastada nesses 15 anos. Né? Então, qual que é a lógica? A gente conseguir mudar as frequências, baixar a daquelas espécies inadequadas, que é o que a gente já está vendo ali nos dados, e eventualmente começar a subir a frequência das espécies desejadas, até que a gente chegue na nossa meta, que é ter 70% da frequência das árvores na cidade com espécies nativas. Então, essa é nossa meta. Como é que a gente chega lá só plantando nativa? Não tem como. A gente tem que ir trocando. Então, tem que trocar as inadequadas, as exóticas, e plantar, sobretudo, espécies adequadas e nativas. Eu costumo dizer que a nossa gestão ela é darwiniana, no sentido em que a gente vai trocando o que está errado e vai mantendo o que está certo. O Gabriel sabe muito bem que os casos de negativos em deferimentos é 1%. 1% das solicitações são negadas. Por que a gente nega? Porque você está com uma espécie adequada no local adequado, não tem problema nenhum, não se mexe. Então, fazendo essa ressalva aí. E hoje, claro, o ligustro não é mais o nosso grande vilão é a canela, que então, no ano passado, 2020, 21% de canela na cidade. Claro que é um reflexo de anos todo mundo plantando canela e ainda se planta, né? Mas como eu sempre digo em todas as minhas apresentações, né, sobre o tema, a arborização é algo que você planeja e muda ela, consegue mudar o perfil dela em décadas, não em anos.
E o trabalho do Gabriel, ele mostra que em uma década e meia, em 15 anos, a gente começa a perceber algumas alterações no perfil. Tomara, pela minha interpretação, uma mudança para melhor, né? Então, fico bem feliz com esses resultados apresentados aí. Era o que eu tinha para falar, e então eu acho que agora eu e a Vítica vamos conversar no privado, certo, Vítica? Eu vou colar, Isso, ok. vou colar aqui no Sim. chat o link, e daí é óbvio que só a Vítica entra, né? Daqui a pouco a gente Perfeito. volta. Eu vou fechar meu microfone e meu áudio aqui para poder atender lá. Eu esqueci de copiar o link, Gabriel. Tu consegue copiar e colar para mim de novo aqui embaixo? Tá, muito obrigado. Eu saí sem copiar o link. Desculpe. Não sei, João, mas eu entrei no Cabil. Acho que vocês me passaram o link errado agora. Será? Mas é esse aqui que ele passou por primeiro. Será que é o mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu não tenho o WhatsApp do João. Não achei o WhatsApp do João para falar com ele. Esse aqui. Oi, eu acho que o link tá certo. Eu cliquei nele e entrei corretamente. Tá, mas aí eu entrei e não me Mas, permitiu entrar. Você tem que Vítica, autorizar. Você não autorizou? não apareceu para mim o pedido de autorização. Tenta abrir ali sem fechar aqui, Vídica. E daí depois Tá. tu fecha esse. Clica aí no link, vamos ver. Ó, tá pedindo para participar. E Aí. engraçado que ele não aparece para mim a mensagem. Peraí, deixa eu criar um novo então. Isso, eu queria um novo. Agora eu nunca sei qual que eu fecho, se eu fecho, se eu estou fazendo certo ou errado. Deixa Aqui. eu ver. Deixa eu abrir um novo aqui. Quando eu vi, estava lá no Cabil. Quando você abriu, você não colocou na agenda também, né, João? Eu não Aqui, tá. ó. Tá. Tenta abrir nesse, vamos ver Tá. se ele abre. Vamos ver. Tenta entrar primeiro e depois fecha esse aqui. Tá. Aí, agora apareceu. Para você Beleza. autorizar, né? Aham. Agora deu. Tá.
Eu vou fechar esse aqui do trabalho. Eu já retornei. Vocês não ouviram nada do que eu comentei, né? Não Não. tinha o áudio. É que o pessoal costuma fechar, né, o Meet para entrar no outro. Não precisa, né? Basta tu silenciar ali que. Mas assim, para não dar confusão, eu desligo e fecho. Ok, não tem problema. Mas é que assim, ó, nós só temos o Gabriel e a Thalisa. Mas Sim. quando nós temos 10, 12, 15 que não param de falar, a gente fica ouvindo. Sim, aí você tem que silenciar a aba. Isso, Exatamente. tem que sair. Muito bem, Gabriel, eu e a Vítica, nós já confabulamos e deliberamos sobre a tua avaliação, tá? Eu quero dizer que você está aprovado, terá que fazer algumas alterações no teu trabalho, tá? Depois eu comento contigo, a gente trata disso após essa formalidade aqui, a gente se encontra e vê bem certinho as alterações, tu vai ter 10 dias para fazer todas elas e entregar a documentação. Beleza. E a tua nota final é 100. Tá? Foi uma obrigado. decisão unânime nossa. Os dois professores concordaram que não tem nada no teu trabalho que comprometa qualquer um dos itens da avaliação. Então, são alterações pontuais, algumas formalidades, algumas sugestões bem pertinentes da Profivídica, né? Mas que em momento nenhum compartilham nenhum dos itens da avaliação. Então, facilitou a nossa vida como banca, né? Fica mais fácil de dar nota, fechar nota. E eu te parabenizo, fico muito satisfeito. Obrigado. Tu sabe que tu é um dos alunos que mora no meu coração já de muito tempo, já não é mais aluno, né? A gente já trata como colega de profissão, porque tu é licenciado, tá conquistando mais um título, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se é Profivídica, você, a Thalita... É isso, então eu estava falando para o professor João
que eu considero você meu amigo, meu colega, né? Eu E não também. meu aluno. E durante 10 anos, como você falou, né? Que a gente interagiu muitas vezes, conversamos muitas coisas, e espero que a gente continue. E o teu trabalho foi uma leitura muito boa, eu não tive, assim, que pensar... Claro, eu sempre leio uma primeira vez, depois, quando chega mais próximo do Dia da Defesa, eu vou ler novamente e vou fazendo as marcações. Mas foi ótimo, foi uma maravilha, muito bom. Parabéns mesmo. E Fico muito continue feliz. assim. Obrigado. Obrigadão Obrigada, mesmo. parabéns para o professor João também, né? E muito obrigado por tudo. Bom, então, oficialmente eu dou por encerrada a nossa banca de TCC. A documentação eu vou completar ela e vou mandar imprimir lá no departamento. Tu pode passar lá depois para assinar, Gabriel, que daí a gente já não está num momento tão crítico da pandemia que tem que fazer as assinaturas, todas elas online. Mas daí a gente... Oi. João, eu coloquei a minha assinatura Eu vi. digital, mas você pode tirar, porque eu estou indo seguidamente lá, posso assinar também. Uhum, eu Pode preparo deletar. tranquilo, sem problema. Antes de imprimir. Perfeito. Então eu vou encerrar nossa gravação aqui. Ok. Tchau. Tchau, tchau.